Oi, gente, tudo bem? Estamos então na segunda aula do módulo 7 e eu trouxe para vocês nessa videoaula algumas explicações e algumas sugestões também a partir das dúvidas que vocês têm me escrito, né, pelas mensagens que vocês têm me enviado. E também gostaria de esclarecer e conversar um pouco com vocês a partir dos relatórios que eu já tenho lido, né, que vocês têm postado. O que eu fiz? Eu fiz aqui algumas anotações das principais dúvidas que vocês têm demonstrado e dos principais equívocos ou das principais situações que eu venho corrigindo nos relatórios até o momento, tá? Então, essa videoaula, ela é exclusiva para a gente falar, então, das tarefas avaliativas da nossa disciplina, né? Para que a gente tente aparar todas as arestas, né? Para que o trabalho de vocês então fique realmente bem feito, tá? Bom, primeira coisa, a tarefa 1, que foi disponibilizada, ela é uma tarefa bastante simples, vocês devem ter percebido, é apenas postar realmente ali a ficha de acompanhamento das observações, tá? Porque é o comprovante que vocês têm de que efetuaram as 20 horas de observação, tá? Então, essa ficha de acompanhamento, de qualquer forma, ela tem que ser entregue. Então, eu resolvi colocar ela como sendo uma tarefa, né? A entrega dela como sendo uma tarefa exclusiva. E, como eu havia dito para vocês, eu pretendia desde sempre fazer 2 avaliações e que essas 2 avaliações elas tivessem uma encadeada com a outra, né? E que a gente aproveitasse essas avaliações na produção do nosso relatório. Bem, como vocês sabem, o nosso estágio ele não estava apto a iniciar bem no início da disciplina, porque nós tivemos um problema de atraso com o seguro, que passou a valer somente a partir de maio. Bem, ali bem no início de maio, vocês então tiveram todas as coordenadas de como iniciar os estágios, porém alguns polos teve alguns contratempos a mais em razão das exigências da CRE, que eram das CREs, de algumas, né, não todas, algumas, que eram algumas exigências que demandou mais tempo e mais burocracia. Bom, em razão disso, eu não achei justo manter aquela data do dia 5 de maio, que era a data da entrega lá do primeiro relatório, né, da primeira entrega de relatório. E eu vinha conversando com vocês, falei algumas videoaulas, pessoalmente, nas aulas presenciais em que eu fui, e na webconferência também afirmei que eu gostaria de fazer 2 avaliações, que ficar apenas como relatório final não, mas que eu gostaria de marcar, de esclarecer a outra avaliação, na medida em que a gente tivesse, então, mais clareza de que os problemas, assim, que com todos os polos estivessem resolvidos. Então, foi isso que foi feito, né? Eu pedi essa primeira tarefa com essa entrega, né, que imagino que não tenha nenhuma dificuldade para vocês, e é realmente uma etapa, digamos assim, do estágio que ela deve realmente ser avaliada, porque é a parte que comprova realmente, ou pelo menos é um documento que comprova que vocês estiveram fazendo, né, as observações. Bem, e a tarefa 2, então, que é o relatório, né? E essas 2 tarefas, elas estarão abertas até o dia 29 de junho, tá? 29/6, né? Então, essas 2 tarefas estão lá. A tarefa 2, que é o relatório, eu peço que vocês, antes de postar o relatório, que vocês prestem atenção nos critérios de avaliação que eu coloquei ali, tá? Tem 12 critérios de avaliação, se eu não me engano. E esses critérios eu procurei, pelo menos, fazer de forma bastante clara, para que vocês soubessem, né, a partir de que eu e as tutoras, a Patrícia e a Andréia, né, a partir de que nós vamos analisar o relatório de vocês, quais são os critérios, né, para atribuir nota para vocês, né, que nós estaremos utilizando.
Então, na medida que vocês tiverem vocês têm esse relatório em mãos, vocês podem também fazer uma conferência, né? Se o trabalho de vocês atende os critérios que estão ali dispostos, tá? Então, sugiro que vocês façam isso. Se já postaram o relatório, não tem problema, porque vocês podem substituir o arquivo, não tem problema nenhum, ou postar novamente, né? Não tem problema nenhum. Né? E vocês podem, né, refazer, então observem, tá? Esses critérios de avaliação e olhem para o trabalho de vocês e vejam, né, se esse trabalho de vocês está correspondendo aos critérios, né? Foi para isso que eu disponibilizei esses critérios, tá? Não é apenas para que vocês saibam a partir de que, assim, a gente vai corrigir, mas para que vocês possam, né, se autocorrigir e, né, ter mais chances, então, de ter uma nota mais alta, ok? Bom, então, algumas pessoas têm me procurado, me feito algumas perguntas em relação a essa ficha de acompanhamento da tarefa 1, né? Se tem que postar novamente ela no relatório, tá? Sim, posta de novo no relatório. Por quê? Essa ficha de acompanhamento, embora ela seja uma tarefa, embora ela seja ali a tarefa 1, ela deve constar como anexo no relatório, porque o relatório é o documento final, é o que finaliza a avaliação, mas não é apenas uma avaliação, ele é o produto final dessa primeira etapa de estágio. Tá? Então, essa ficha de acompanhamento das avaliações, ela deveria, de qualquer forma, estar, né, fazer parte desse relatório. Então, sim, tá? Respondendo essa pergunta, que se mais alguém tiver dúvidas, sim, acrescenta, tá? Outra coisa, de que forma vocês podem fazer? Vocês podem tirar foto do documento, vocês podem digitalizar, né? Se tiverem um scanner, podem digitalizar. E também alguns alunos nas escolas tiveram um livro-ponto, né? É comum, muitas escolas têm livro-ponto para o estagiário. Então, vocês podem, ou se tiver um scanner na escola, podem utilizar, mas vocês podem fazer a foto da página de vocês ali do livro-ponto, a página inteira, né? E aí acrescenta, manda esse documento, não tem problema nenhum. Pode ser foto e pode ser digitalizado, né? Se não fez naquela folha que eu postei, se fez no livro-ponto da escola, vale da mesma forma, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês. O modelo de relatório que a gente disponibilizou, tá? Esse modelo de relatório, eu peço que vocês sigam ele, tá? Sigam ele nas etapas que ele está ali colocado. Primeiro motivo, a gente entende que facilita na questão do preenchimento, facilita no momento em que vocês cumprem com aquilo que nós estamos pedindo, né? Então, acho que fica mais evidente, né? Aquilo que nós pedimos fica mais evidente no sentido de que fica mais fácil da gente procurar pontualmente o que nós queremos analisar, o que nós estamos olhando, tá? Um relatório, ele é diferente de um texto como, por exemplo, um artigo, tá? Ele é diferente, porque, na verdade, ele está relatando pontualmente algumas coisas, né? Então, por isso que não tem problema em ser tão pontual quanto esse documento que eu postei para vocês. Algumas pessoas vêm procurando, gostariam de fazer em forma de texto, né, em forma de artigo, e eu acho que já descaracteriza um pouco a proposta do que é esse relatório, tá? Então, eu peço que vocês mantenham o modelo do relatório que foi colocado para vocês, naqueles termos, naquela sequência, tá? É importante. Número de páginas foi outra coisa que eu já venho conversando com vocês em algumas aulas presenciais. Número de páginas, a gente não quer um trabalho muito extenso, né? Eu coloquei como 10 páginas, certo? O número máximo de texto. 10 páginas. Claro, depois ali no final da entrevista, se passar um pouquinho, as entrevistas, né? Mais a ficha de acompanhamento, que também ela vai ser digitalizada, vocês vão colocar, mais
algumas pessoas, não é obrigado, foto é opcional, mas de repente algumas pessoas querem colocar nos anexos alguma foto ou outra, né? Então, tudo bem se passar um pouquinho em razão disso, em razão dos anexos, tá? Mas eu peço que vocês se mantenham, né? No máximo, se for tiver menos de 10 páginas, não tem problema, tá? Só estamos colocando esse número máximo, tá? Para que a gente possa ter, porque a ideia também é de deixar claro para vocês, assim, os trabalhos acadêmicos, eles têm número, né, de páginas, limite, né, o máximo de páginas que podem ser trabalhadas. Tanto numa dissertação, né, uma tese, até mesmo um artigo, quando a gente vai fazer participar de algum evento, ou fazer, então, algum artigo para publicar em alguma revista. Os trabalhos acadêmicos, eles não são com número de páginas ilimitados, né? Nas disciplinas, muitas vezes, os professores também pedem, porque isso é um pré-requisito que também se torna importante, que é a capacidade que a gente precisa ter de ser objetivo, claro e também possuir qualidade na narrativa, tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso é bastante importante, porque muitas vezes acontece da pessoa escrever muito, mas também com muitas coisas que não são relevantes para o assunto em si, para o ponto em si que foi solicitado, certo? E às vezes a pessoa escreve pontualmente, mas desenvolve exatamente aquilo que precisa ser desenvolvido, né? Então, essas coisas elas são da prática da escrita, né? A gente não tem como escrever bem, né? E desenvolver essa habilidade de escrever com precisão e dentro, né, do contexto e com qualidade também, sem o treino, tá? Mas avaliamos que 10 páginas é mais que o suficiente, poderia ser menos, né? Mas avaliamos que 10 páginas é o suficiente para que a gente faça esse relatório 1. Até porque depois, se a gente não coloca um limite, vocês têm o relatório 2, tem o relatório 3 e tem o trabalho final de vocês lá do estágio 4, né, que é mais ou menos uma união dos relatórios anteriores e com mais fundamentação teórica, né? Então, assim, se a gente não coloca um limite agora, lá o último trabalho de vocês vai ter muitas páginas, né? E que não é o que se quer também, ok? Bem, então, 10 páginas, tá, gente? Outra coisa, algumas pessoas, em razão de não ter uma tarefa específica para postar os relatórios até essa semana, né? Algumas pessoas me mandaram, né, os trabalhos, relatórios por mensagem. Eu não li esses trabalhos porque eu já estava por abrir a tarefa, então eu não li. Se vocês que me mandaram por mensagem quiserem postar, né, ali mesmo que postem, porque eu estou dando os feedbacks, eu e as meninas, nós estamos dando os feedbacks, então, para vocês. Até o dia 29, vocês podem mudar o arquivo, tá? Mudar, arrumar. Então, a gente está fazendo esse retorno para vocês, ok? Então, vocês, quem me mandou por mensagem, postem, podem postar lá na tarefa, mas eu peço que, independente do meu feedback ou não, né, ou das tutoras, que vocês façam essa avaliação do trabalho de vocês com o critério avaliativo, porque tem algumas coisas que são muito básicas, gente, por isso que eu estou pedindo para vocês isso, porque tem algumas coisas que são muito básicas. Por exemplo, eu vi relatórios que não têm considerações finais. Então, se considerações finais é um critério, faz parte do relatório e é um critério avaliativo, é óbvio que eu vou dizer no meu feedback, olha, não tem considerações finais, entende? Então, tem algumas coisas que são bastante óbvias e vocês, no que olharem os critérios e olhar o trabalho de vocês, vão se dar por conta na hora, não preciso esperar que eu vá dizer que está faltando uma parte do trabalho. Entendem? Por isso que eu estou pedindo que vocês façam essa autocorreção antes de mandar, até mesmo quem já enviou o trabalho. Faça isso, ok? Outra coisa, a partir de agora, não enviem trabalhos por mensagem, tá? Eu já não li os trabalhos que foram por mensagem antes, e a partir de agora não lerei trabalhos por mensagem, e principalmente depois do dia 29, não mandem, porque a gente não recebe trabalhos por mensagem
Sei que às vezes parece um pouco antipático, assim, né? Falar dessa forma, assim, tão incisiva, mas é porque realmente a avaliação, ela não pode ser pessoal do professor com o aluno, tá? A avaliação, ela tem que estar publicada ali no módulo, na disciplina, tá? Então, eu peço que vocês façam isso, que postem na tarefa específica, ok? É, Em relação aos critérios avaliativos, tá? Tem um último critério avaliativo ali que eu achei importante salientar, falar sobre ele especificamente, que é o critério avaliativo que fala sobre argumentação teórica, fundamentação teórica, tá? Bem, o que ocorre? Eu percebi que muitos dos trabalhos, muitos dos relatórios que vieram até mim até agora, não atende esse pré-requisito que é a fundamentação teórica. Não atende, tá? Bom, primeira coisa. Eu vi, por exemplo, já ocorreu de ter lá na introdução um determinado, né, se citou um determinado filósofo falando sobre a importância da educação, mas só fez aquela citação, assim, não estava descontextualizada, né, não estava correta dentro daquele contexto, mas depois não teve mais abordagem teórica de espécie nenhuma sobre assunto nenhum, certo? Então, não houve uma fundamentação teórica né? Na verdade, teve uma frase de efeito colocada para reafirmar a importância da educação, certo? Então, isso não é uma fundamentação teórica, tá? O que eu estou pedindo que vocês façam, quando eu falo dessa fundamentação teórica, é que vocês utilizem os textos que vocês tiveram acesso nas disciplinas, né? Não precisa ser na minha disciplina, nessa disciplina de estágio, né? Nas outras disciplinas que vocês tiveram até o momento, as leituras que vocês já tiveram, os conhecimentos que vocês estão adquirindo, né? Nesse percurso, né? Que vocês, né? Estão traçando. Vocês são estudantes, vocês têm material lido, têm material estudado, vocês têm questões que chamaram atenção teoricamente, mas também na prática, porque agora vocês já entraram em contato com a escola, né? Então vocês observaram situações, vocês viram coisas. Então, a ideia é que nesse momento vocês façam essa junção entre a teoria e a prática, tá? Para que não fique aquela ideia de que a teoria é muito bonita, né? Mas a prática ela está em outro patamar e é um patamar em que a teoria não alcança, né? Então, nós estamos falando já há bastante tempo, possivelmente no segundo módulo, eu falei, trouxe para vocês um texto e falei especificamente essa situação, né? De que sim, a teoria ela é uma aliada da prática, da mesma forma que a prática é uma aliada da teoria, e para que a gente entenda os problemas reais, as situações que vão acontecendo, fica muito difícil sem que a gente tenha, ou melhor, fica bastante difícil no momento que a gente ignora a produção de pensamento, né, que temos até o momento que nos ajuda a refletir, que lançam luz, digamos assim, às situações que nós vivenciamos, que nós observamos. Então, eu não restringi a um assunto específico. Eu não disse para vocês o que vocês devem fundamentar. Por que eu não fiz isso? Porque cada um de vocês teve uma experiência diferente nesse momento do estágio. Mesmo aqueles que foram na mesma escola, fizeram um estágio em grupos, nos polos que tem poucos alunos, tem poucas escolas, né? Mesmo assim, eu acredito que a forma, o olhar, que, né, as questões que foram surgindo também elas foram bastante individuais. Então, o que vocês vão escolher, o que parte do relatório vocês vão escolher para fazer essa fundamentação teórica, eu não acho que deveria ser uma escolha minha, acho que tem que ser uma escolha de vocês. Por exemplo, no momento que vocês fizeram estágio, as observações e sentiram interesse, né, ou sentiram necessidade de falar um pouco mais sobre a gestão democrática, certo? Então, vocês podem utilizar os estudos que vocês têm
né, a partir desse tema, né? E naquele momento, na parte que vocês vão falar da gestão, né? Vocês vão trazer, então, essa fundamentação teórica junto com as observações, as reflexões, né, o pensamento que vocês possuem e as questões que vocês querem abordar, certo? Ou então vocês observaram que na escola que vocês fizeram estágio existe evasão escolar, utilizem, ou então que vocês acham a escola que vocês observaram não tem projetos, não trabalha com projetos, vocês podem utilizar também, falar, olha, entendo que é importante trabalhar com projetos e em seguida vem com alguma base teórica ou algum texto, algo que vocês possam corroborar, então, a opinião, a ideia de vocês que é importante trabalhar com projetos. Bom, gente, por que que eu estou pedindo isso? Por quê? Lembram, né, que a gente vem falando na nossa disciplina que o estágio, esse momento de estágio, o estagiário, ele não é apenas um observador. O relatório não é apenas um relato, né? Que é um texto que precisa também de fundamentação, né? A nossa prática docente, ela é uma prática que ela não deriva apenas da experiência, né? Ela deriva também da teoria. Né? A gente sabe que ter a teoria apenas e não ter a prática fica, né, fica prejudicada, é capenga, mas ter a prática, mas também não ter a teoria, não saber de onde se deriva, a gente também fica limitado, porque no momento que foge do padrão, tu também fica de braços, né, tu fica, né, amarrada, engessada, né, porque tu não tem outras formas de ver, não consegue ter outras soluções alternativas, né. Então, esse ponto que eu pedi para vocês fazerem, né, que é essa fundamentação teórica, eu espero que vocês consigam, então, trazer para o relatório as leituras que vocês fizeram, que vocês possam trazer, então, uma qualidade teórica, né, uma discussão de qualidade do campo da educação para aquilo e que vocês contextualizem. Claro, eu não quero que vocês façam algo forçado, que fique algo, tem que ser contextualizado, porque isso é uma escrita acadêmica, entendem? É uma escrita acadêmica. Bom, e falando então em escrita acadêmica, eu quero pedir que vocês, então, tenham um pouco de atenção, tá? Inclusive para aqueles alunos que já postaram o relatório, olhem novamente lá, porque eu vejo que as referências bibliográficas, né, no geral, eu sei que os alunos têm dificuldade, né, que os estudantes, no geral, têm dificuldade em fazer as referências bibliográficas, tá? Eu entendo também que não é algo simples. Muitas pessoas entram para a universidade sem ter noção que existe, né, que sequer existe referências bibliográficas, e muito menos como fazê-las, tá? Eu entendo. Mas vocês também, quero que vocês tenham por conta que vocês serão professores, tá? E vocês, quando estiverem lá no ensino médio, também é uma coisa que vocês vão utilizar e muitas vezes ensinar para os alunos, né? A fazer essas referências bibliográficas. Então, vocês têm que saber fazer referências bibliográficas, sim, e bem feito, tá? Agora, sim, eu disponibilizei para vocês o Manual de Normas da UFPEL, tá? Esse manual de normas da UFPEL, ali fala sobre como se faz as referências, né, e dá exemplos das referências, tá? Mas, por exemplo, referências de site, tá? Blogs, como se faz uma referência num site, num blog? Não é copiando o endereço eletrônico do blog, simplesmente colocando. E nem é simplesmente, né, copiando todo o link ali né, também não é assim. Existem regras. Então, ali nas normas da UFPEL, não coloca muito assim como se coloca, como se faz a referência de um site ou de um blog, né? Porque na escrita acadêmica não se dá muita credibilidade para sites, né, e blogs, né? Não se privilegia muito esse meio porque é um meio muito itinerante, ele é muito, né? Às vezes um blog está hoje disponível, amanhã não está mais, enfim, né?
muitas vezes o conteúdo e a veracidade também é questionável, né? A qualidade é questionável. Então, não se, academicamente falando, né, não são todas as pessoas que, ou em todas as situações que são bem-vindas, né, um blog ou um site, enfim, né, nas referências bibliográficas. Claro, uma dissertação em PDF, uma dissertação que está disposta online, enfim, é diferente. E ali tem no UFPEL, né, muitas formas de citação de endereços eletrônicos, enfim. Mas, se você, por exemplo, se vocês têm o site da escola, tá? E aí vocês querem colocar nas referências o site da escola, tá? Ali não tem como fazer, mas vocês podem tranquilamente pesquisar no Google, né? Como faz. Se não achou, gente, se não entenderam como é que faz, entre em contato com as tutoras ou comigo, tá? Mas não coloquem nas referências bibliográficas apenas o site, né? Daquela forma como eu já vi alguns, tá? Então, assim, olha, e prestem atenção como faz. Outra coisa, nas referências bibliográficas não vai marcação. O que que é marcação? Você não colocar bolinhas, assim, item, né, tipo item 1, aí uma referência, né? Item 2, outra referência. Não. Então, ela também obedece o espaçamento e-mail, a mesma fonte, tudo igual como, né, como todo o texto. Outra coisa que eu quero chamar atenção, que os anexos, né? O que que vai nos anexos? Os anexos são as entrevistas, se tiverem fotos, não é obrigatório, mas se tiverem, podem colocar, né? A ficha de acompanhamento, né, das observações, isso tudo vai nos anexos. Os anexos, ele não é um arquivo separado, vocês não vão postar 2 arquivos na tarefa, tá? Os anexos, ele está no decorrer do texto, no que terminou as referências bibliográficas, a página seguinte já são os anexos. Então, eles vão identificar anexo 1, aí vocês vão colocar o que é o anexo 1, por exemplo, entrevista com a gestão. O anexo 2, aí na página seguinte, né? É assim que se faz. A gente não separa em arquivos, né, diferentes. E falando das entrevistas, vocês perguntaram, alguns perguntaram se as entrevistas elas podem ser digitalizadas. Sim, não tem problema, pode digitalizar. Porque muitas entrevistas vocês foram fazendo e anotando ao mesmo tempo, ou então a própria pessoa entrevistada foi escrevendo, enfim. Então, nesse caso, não tem problema nenhum, pode digitalizar. Tá. Já respondi para vocês, né? Estou seguindo as minhas anotações aqui. Já falei para vocês que a ficha de acompanhamento da tarefa 1 é a mesma que eu estou solicitando no relatório também, tá? Então, vocês coloquem no relatório também essa ficha de acompanhamento lá nos anexos, né? E uma outra situação que eu vi também que é um pouco que se repetiu nos relatórios que eu fui lendo até agora, né? Que ali, quando pergunta o tipo de gestão, que gestão é, que você, né, pelo menos dentro dos trabalhos que eu li até agora, né, que os alunos vão dizendo, a gestão é democrática, enfim, mas não justificam, não explicam por que, a partir das suas observações, percebeu que é uma gestão democrática, né? Só diz que é democrática. Gente, nós somos estudantes de filosofia, né? Na filosofia, a gente não faz afirmação sem explicar uma afirmação. A gente não faz uma afirmação sem justificar do porquê, certo? Então, eu não estou usando esse exemplo, tá, da gestão. Mas, em outros momentos, eu percebi que existem afirmações nos relatórios, né? Mas que essas afirmações, elas ficam soltas, vocês não dizem por que que vocês chegaram àquela conclusão, tá? Quais foram os indícios, ou quais foram as... É democrática porque a diretora disse que é democrática, então coloca. A gestão é democrática, pois né? Ou então é democrática porque eu percebi, né, no decorrer das visitas, tais e tais práticas que são práticas de uma gestão democrática, enfim, mas que vocês se habituem, né, a explicar e a justificar de onde estão vindo as afirmações que vocês estão fazendo, tá?
Bom, gente, então era esse o recado que eu queria dar para vocês, né? Era essa a nossa videoaula, especificamente para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas no geral, porque entendo que essas dúvidas que eu trabalhei aqui com vocês servem para todos, independentemente de se já terminou as observações ou não terminou ainda, estão fazendo, já terminou o relatório ou não, tá? E verifiquem o trabalho final de vocês, verifiquem a partir daqueles critérios avaliativos, né? Porque eu penso que ali vocês já podem ir corrigindo seus próprios erros antes de passar por uma verificação final, porque depois do dia 29 a gente vai dar as notas e aí depois não tem como rever nota. E a gente não tem, só afirmando, né, a gente não tem exame na disciplina de estágio, tá? Por isso a gente tem que ter cuidado com a qualidade do trabalho, porque a gente não tem um exame, tá, gente? Então, temos também, semana que vem, uma webconferência, então, até lá, até mais.